Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a liturgia deste 25º domingo com mais uma parábola, a parábola do administrador infiel. Domingo passado, quais foram as 3 parábolas do Evangelho? Estão lembrados? A da moeda. A moeda e mais uma? Filho pródigo. Que bom. Parece que foi ontem, né? Mas já se passou uma semana. Que bom que lembraram das parábolas. E Jesus lembra de mais uma parábola hoje, do administrador infiel. Olha, queridos irmãos e irmãs, quando o Senhor pede ao administrador que ele vai deixar a administração dos seus bens, nós podemos comparar com a nossa própria morte. Credo, Padre, já domingo de manhã já falando de morte, mas é mais ou menos isso. Nós somos filhos de Deus e administradores dos bens que Deus nos deu. Nada é nosso, nada nos acompanhará. A gente pode fazer frutificar os bens, mas pode também fazer diminuir os bens que Deus nos deu. Mas na hora da nossa morte, a gente não vai nem com a roupa para o céu, nem com as flores que enfeitam o nosso caixão para tentar deixar uma imagem mais bonita. Nós não levamos nada, nem o pó, a areia da terra. E nós, queridos irmãos e irmãs, somos esses administradores. A única coisa que nós vamos levar para Deus ao apresentar-se diante dele são os frutos das sementes que nós plantamos aqui nesta terra. Então, por isso, que é que quando Deus pede de nós a administração, Ele chama a gente para o céu, para a morada eterna agora. Como é que a gente vai fazer com as coisas aqui da terra? Deus não avisa quando a gente vai morrer, né? Graças a Deus ainda, senão a gente entra em desespero e ia morrer antes. Mas acontece que todos os dias nós devemos sempre ter em mente esta questão: e se hoje é o meu último dia de vida? E se amanhã eu já não estarei mais vivo? As pessoas com quem eu não falo, aquela pessoa que ainda está esperando o meu perdão, a minha família com quem eu briguei, os amigos com quem eu não falo ou ainda não falei, a igreja, não fui lá me confessar, não fui na missa domingo passado, estou devendo lá um serviço lá na igreja que eu falei que ia ajudar um grupo lá de música, né? Mas até agora não me apresentei ainda, a catequese, ou seja, tantas coisas que a gente pode fazer aqui na nossa comunidade. Como é que eu posso me apresentar diante de Deus, diante dessas coisas? Nós, queridos irmãos e irmãs, devemos ter isto bem claro em nossa mente, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que a gente partirá desta terra. E Jesus fala esta frase muito bonita: quem é fiel nas pequenas coisas é também fiel nas grandes coisas. A fidelidade contará muito para nós na hora que nós nos apresentarmos diante de Deus. Não adianta a gente ser livre do material, das coisas materiais aqui na terra, se a gente não ajuda a quem tem fome. Não adianta eu ter lá 1 milhão na minha poupança, no meu investimento, se quando eu passo na rua e tem uma senhorazinha lá de 90 anos pedindo esmola, pedindo alguma moeda para comprar comida, e o meu coração é duro, eu corto o outro lado da rua, não tenho nada, nem que seja um sorriso, nem que seja uma palavra, nem que seja algum gesto, alguma coisa, eu não tenho nada para oferecer àquela senhora. Não adianta nada, queridos irmãos e irmãs, temos esta vida confortável, enquanto outros
partilhar com os outros. Este bem, este material que eu tenho, só vai me atrapalhar, só vai me estorvar. O único bem que não atrapalha é aquele que a gente coloca a serviço de Deus, coloca à disposição do outro. Padre, não tenho nada, o salário que eu recebo é o que dá para o mês. Ótimo, eu tenho vida, eu tenho forças, eu tenho saúde, eu tenho todas as coisas que Deus já me deu, já me completou, que podem entrar também. E isto, queridos irmãos e irmãs, devemos nos concordar que o algo mais precioso de Deus é a nossa vida. Dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra nada, é a nossa vida que importa, é a nossa vida de fé, é o nosso serviço, o nosso trabalho que importa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ficar com este pensamento na nossa vida. Eu sempre, quando vou visitar algum hospital, em algum cemitério, alguma coisa, sempre quando vou levar os enfermos, ou vou fazer a encomendação de um corpo, sempre fica na minha mente: meu Deus, sou eu que estou aqui ministrando o bem que eu recebi. Amanhã eu posso estar deitado aqui e é outro que vai me ajudar. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Por quê? Porque isso de fato nos ajuda. Isso de fato nos faz melhores. Que nós possamos sempre lembrar deste ponto, porque com certeza a morte não é algo traumático, mas é na verdade a verdadeira Páscoa nossa, o verdadeiro encontro nosso que faremos com Deus. E ali é eu e Deus. Não é a Dona Maria da esquina, não é a Dona Paula lá da outra rua, é eu e Deus. Eu não posso colocar as outras pessoas a minha relação com Deus. É eu e Ele que ali agora vamos prestar as contas e vamos conversar. E com certeza a misericórdia de Deus vai nos ajudar, porque ela nunca falta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.